Pai do Senhor, irmãos, estamos aqui mais uma vez neste dia para iniciarmos a segunda aula de Teologia Bíblica do Velho Testamento. Como havíamos dito, meu nome é Isaac, professor do Seminário Voz Missionária, da Assembleia de Deus Voz Missionária, que se encontra em Nova Iguaçu, na rua José Luiz. Que Deus abençoe vocês. Vamos para essa aula. Desculpe aí as tremidas. Vamos lá, irmãos. Nós vimos na primeira aula algumas questões relevantes, importantes sobre a revelação. E hoje nós daremos continuidade. Nós falaremos sobre as divisões da teologia do Velho Testamento, onde nós veremos as divisões naturais que incluem as grandes doutrinas a serem discutidas, que são a doutrina da criação, a doutrina de Deus, a doutrina do homem e do pecado, e a doutrina da salvação. Ou seja, a gente vai ver a teologia dogmática, na verdade, hoje. Nós já demos um início ali, uma pincelada na doutrina bíblica, que é como a gente vê as verdades, através dos livros da Bíblia, da história, vimos aí a sistemática, pontuamos algumas coisas e agora vamos continuar nesse emaranhado de teologia que nos revela a verdadeira face de Deus. Doutrina da criação, irmãos, já adentrando, a constatação de um princípio claramente definido, tanto na referência cosmológica quanto bíblica, nós podemos desencadear novas e fascinantes descobertas que confirmam ainda mais a doutrina da criação, ou seja, as sábias palavras das Escrituras. Nós podemos dizer que a ciência e a religião são como duas janelas na mesma casa. Através de ambas contemplamos as obras do Senhor. Teorias referentes à criação, irmãos. Nós temos aí a teoria da grande explosão, do Big Bang, que a partir do estudo de Einstein sobre a teoria da relatividade, outros cientistas acreditam que o universo era uma bola imensa de hidrogênio que se expandiria e indefinidamente e alcançaria distâncias quase infinitas. Eles imaginam que em algum tempo, nesse tempo indecifrável, houve uma grande explosão e dessa imensa bola de hidrogênio, no caso. E daí surgiram os mundos, as galáxias, na tentativa de definir as origens do universo. Eles falaram isso. Então eles procuram determinar a sua idade, sugerindo a cifra de 12 bilhões de anos. De fato, essa teoria ela acredita na eternidade da matéria, mas a Bíblia a refuta quando ela declara que tudo em algum tempo começou a existir. Quando lá em Gênesis, no capítulo 1, falamos: no princípio criou Deus os céus e a terra. Tem também uma outra teoria, irmãos, a teoria panteísta. A teoria panteísta declara que Deus e a natureza são a mesma coisa, são as mesmas coisas tão inseparáveis, que eles estão inseparavelmente ligados, irmãos. Então a ideia básica dessa teoria é o quê? É que o Senhor não cria nada, mas tudo emana e faz parte dele. Entretanto, a revelação bíblica ela não aceita isso, de modo algum. Este ensinamento, porque o Criador não é parte do universo, e sim foi Ele, e sim o universo foi criado pelo Criador, como lá em Salmos capítulo 6. Então, vê que é bem simples, de refutar essas teorias. Tem a teoria evolucionista, irmãos, que é uma teoria muito bem conhecida, ensinada nas escolas, a teoria de Charles Darwin, que ensina que a matéria é eterna e pré-existente. Então, a partir daí, mediante processos naturais e por transformações graduais, os seres humanos eles passaram a existir. Entretanto, a Bíblia declara que Deus criou todas as coisas, isto é,
tudo teve um começo, e as provas diretas da criação, além da ciência, estão expostas na Bíblia, né, em Gênesis no capítulo 1, versículo 1. Então, também temos aí a teoria da criação, ou seja, a teoria criacionista, né, a partir do nada, né? Ou seja, aquela teoria catastrófica que nós cremos. Esta é talvez a mais difundida, ensinada e pregada no meio evangélico. Por quê? Porque declara que Deus criou tudo do nada, mediante o poder da sua palavra, irmãos. E ela utiliza-se como base a afirmação dessa ideia, né? Utiliza Hebreus capítulo 11, né, como um texto básico, assim, o qual que diz que os mundos eles foram criados pela palavra de Deus, irmãos. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Está vendo? Ora, então nós entendemos que aquilo que qual não é aparente não quer dizer do nada, mas pode referir-se a coisas imateriais. Está vendo? Então, Gênesis no capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Tá? Uma leitura atenta nos traz importantes informações sobre a origem do universo nesse pequeno versículo, né? Com poucas palavras, esse verso ele nos traz 4 dados importantes, que o quê? O tempo da criação, né, que fala no princípio, né, o ato da criação, né, onde Deus cria, né, e o autor da criação, Deus criou os céus e a terra. Então, o tempo da criação, irmãos, quando tudo começou, em João no capítulo 1, versículo 1, tá, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, está vendo? Então, Provérbios 8, 23, ele afirma, né, já dá uma pré-palavra sobre isso. Desde a eternidade fui ungida, né, sobre o princípio, desde antes do começo da terra. Então, o princípio é o espaço existente antes da criação, irmãos. Tá? O princípio, né, estava para existir, não tinha se criado. Então, quando fosse criado, seria o princípio, né, até porque antes não existia nada, né? Então, o ato da criação, propriamente dito, no original, no hebraico, o termo criar aparece, né, como bara, né? O termo este que a Bíblia só é empregado para designar atos especiais de Deus, tá? E seu significado mais amplo é trazer à existência o que antes não existia. Então, somente Ele possui esse poder. Quem? Ele quem? O Deus Criador dos céus e da terra, qual nós o adoramos. Salmo no capítulo 8, versículo 3, diz assim, 3 e 4. Quando vejo os teus céus, obra de teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres deles, e o filho do homem para que o visites. Está vendo? São coisas tão maiores que Deus criou, né? Um homem tão pequeno. Então, o salmista Davi, ele se humilha diante de Deus, né? Que somos nós, né? Seres tão pequenos para que o Senhor lembre de nós. Nós vemos também, além desse ato da criação, o autor da criação, a suprema precisão com que todos os atos se movem e a sua disposição no universo demonstra que tudo isto não apareceu por acaso. Né? No Salmo 19, versículo 1, né? Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra das suas mãos. Está vendo? Salmo 119 também, no versículo 90, diz assim, e o 91 diz assim: a tua fidelidade, Senhor, dura de geração em geração. Tu firmastes a terra e ela permanece firme. Eles continuam até o dia de hoje, quando segundo as tuas ordenações, né? Porque todos são teus servos, está vendo? Todos os elementos criados, todos os astros, todas as estrelas, todas as plantas, animais, né? Todos os seres vivos aqui, ele quer dizer, todos são servos de Deus, né? Obedecem a Deus de todas as maneiras, de uma certa maneira não, de todas as maneiras. Então, nós vemos aí, fechando então a doutrina da criação, irmãos. Nós vimos aí as doutrinas existentes, o que a Bíblia refuta dela. Nós vimos aí, fizemos essa pequena análise do Gênesis 1, onde nós vimos o tempo da criação, o ato da criação e o autor da criação. E agora a gente já passa para a segunda etapa, que é a doutrina de Deus, irmãos. Ou seja, nós vamos agora ver alguns atributos do intelecto de Deus. O primeiro aspecto da personalidade de Deus é o quê? O intelecto, irmãos. Então, Isaías capítulo 11, versículo 2, ele repousará sobre ele o Espírito do Senhor,
o espírito da sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho, o espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aqui nós vemos a descrição dos 7 espíritos de Deus, né? Que repousam sobre, que o próprio Deus tem, né? E que a semelhança dele nós temos também, né? Então, Atos no capítulo 20, no versículo 28, né? Nós vemos que Deus ele escolhe, né? Ensina, né? Em João capítulo 14, versículo 26, a gente vê que também instrui em Atos capítulo 10, versículo 19 ao 20, né? E Deus também fala em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Então a gente vê aí esses atributos sendo aplicados à vida das pessoas que servem a Deus. Então a gente vê que o primeiro aspecto é o intelecto. O segundo aspecto, irmão, sobre os atributos da personalidade de Deus é o que? É a volição, né? Que é um aspecto também da sua personalidade, né? Em 1 Coríntios no capítulo 12, versículo 1, que diz assim, ó: mas um só é o mesmo Espírito, opera tudo e opera todas essas coisas, né? Distribuindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, o Espírito de Deus, com o seu espírito volitivo, ele testifica, como a gente vê lá em João capítulo 15, versículo 26, ele envia, né? Em Atos, no capítulo 3, a gente vê o envio dos apóstolos, né? Daqueles homens, dos missionários. Nós vemos que ele também impede de que se vá, né? Como em Atos 16, né? Que muitas das vezes o Espírito impedia os apóstolos, os missionários de irem para determinado lugar e os mandavam para outro. Também o Espírito de Deus, ele também intercede, né? Como em Romanos 8, 26, que fala que intercede por nós. Também o Espírito de Deus também revela, né? Uma das grandes experiências que a maioria do povo de Deus tem com o Espírito hoje são revelatórias, né? Como em 2 Pedro, capítulo 21, versículo 21. Capítulo 1, versículo 21, tá? E um terceiro aspecto, né, da personalidade de Deus, né, é a sensibilidade, irmãos. Então, em Romanos capítulo 15, versículo 30, o apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combateis comigo as vossas orações por mim a Deus. Está vendo? O amor do Espírito, a sensibilidade, né? Ou seja, o Espírito de Deus, ele ama, né, o pecador, não ama o pecado, né, que o pecador pratica, né, como está lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7. O Espírito também, de Deus também se entristece, né, quando o homem peca, né, contra ele, que se desvia e tudo mais, em Efésios capítulo 4, versículo 30. Então, portanto, irmãos, qual é a nossa conclusão com isso? Qualquer que pensar, né, que ama e que quer, portanto, qualquer ser que pensa, que ama, que quer, é uma pessoa, né? Daí a gente justifica a doutrina da pessoa do Espírito Santo, né? O Espírito de Deus que age em nós, né? Então a gente vê que também o Espírito também ele tem alguns atributos, né, da sua personalidade, e também tem outros tipos de atributos. O Espírito de Deus ele nos dá vida, irmãos, vida. Deus tem a vida em si mesmo. Em Apocalipse a gente vê, né, no capítulo 7, versículo 17, porque o cordeiro está no meio do trono, e desapacentará e servirá com guia da fonte das águas da vida, e Deus limpará seus olhos todas as lágrimas, né? Um versículo bem conhecido. Então Deus, irmãos, é vida. Não há outro meio em que nós possamos procurar vida que não seja em Deus, né? João capítulo 5, versículo 26, João 14 também, 26, também nos fala sobre isso. E também a palavra de Deus nos fala em Atos que Jesus é o princípio da vida, que Deus é o princípio da vida, né? Lá em Atos capítulo 17, do versículo 25 e o 28, lê lá que você vai ver que Deus é vida, né? Isso é um dos atributos dele que nos inspira, né? Como o meio correto de estarmos seguindo a Deus, né? De estarmos o adorando. Então a gente vê que Deus também é sábio, irmãos, né? A capacidade de agir, julgar corretamente, né? E prudentemente, né? Como a gente vê lá em Tiago no capítulo 3, versículo 17, né? Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura,
depois pacífica, depois moderada, tratável, cheia de misericórdia, irmãos, e de bons frutos, né? E sem parcialidade, não fica de um lado para beneficiar o outro, né? E sem hipocrisia, né? A gente vê, né, João capítulo 9, versículo 14, né, também falando sobre isso, né? João capítulo 11, versículo 8 ao 9, Deus, ele não sendo parcial para com os que eram seus e os que não eram, né? Ele foi imparcial no seu julgamento, né? Fez um reto julgamento, né? Naquela hora ali da mulher samaritana, quando ele viu Maria Madalena sendo trazida a ele para ser apedrejada, né? Então a gente vê Deus sendo imparcial, não ficando do lado de pessoas que estavam aparentemente certas. Então, A.B. Smith define a sabedoria de Deus como seu atributo através do qual ele produz os melhores resultados, irmãos, possíveis com os melhores meios possíveis. Então Deus, ele sempre faz o melhor para o ser humano, só basta ele compreender isso. Embora muitos não querem compreender, querem viver sobre os seus próprios caminhos, né? Pessoas que colocam seus filhos nas melhores escolas, né, seculares, mas ensinam as piores instruções sobre Deus, instruindo religiosamente porcarias para eles. Então Deus também, além de gerar vida, ser sábio, ele também é inteligente, como nós vimos, né? A capacidade de compreender facilmente o ser humano. A gente também tem outros atributos, irmãos, que Deus, ele se revela a nós durante esse período bíblico, né? Deus, ele tem propósito sempre para nossas vidas, né? Em Efésios capítulo 3, versículo 11, vê que para a vida de todo e qualquer ser humano Deus tem um propósito. Então, se você está aí pensando em quem seguir, Deus não tem um propósito contigo, Deus, ele tem. Deus, ele também tem emoções. Nós vemos lá no Salmo 103, versículo 13, que Deus, ele se emociona, ele ama, né, as pessoas. Então Deus é uma pessoa livre. Deus é livre, né? Quem o prenderá? Então, quando nós o servimos, aí nós também nos tornamos livres. Livre de quê? Livre do pecado, irmãos. Claro que nós vamos estar seguindo as suas orientações, e isso vai nos limitar a não tomarmos atitudes promíscuas, atitudes erradas que fazíamos antes, que aparentemente a gente pensava que eram prazerosas, né? Nos davam liberdade, mas não, mas livre do pecado. E Deus é ativo, irmãos, né? Deus, ele não é passivo. Deus não fica na inércia, né? Para nós demonstrarmos que ele nos ama, né? Ele teve que se mexer, né? Veio ao mundo, morreu por nós, e com isso nós somos gratos a ele, entregando nossas vidas a ele. Então, nós vimos aí atributos da sua inteligência, né? Alguns outros atributos da sua vida, e agora nós vamos ver o atributo da sua grandeza, irmãos, da grandeza de Deus. Tudo isso nós estamos estudando a doutrina de Deus, tá bom? Então, Deus tem a sua autoexistência. Um dos grandes atributos da sua grandeza é a autoexistência, irmãos, né? Que Deus existe por si mesmo, é óbvio. Ele nunca teve início, portanto Deus é absolutamente independente de tudo fora de si mesmo, né? Para a continuidade e perpetuidade do seu ser. Então Deus é razão da sua própria existência, né? João capítulo 5, versículo 26 fala sobre isso. Leia lá. Salmo capítulo 36, versículo 9, nós vamos ver que Deus, ele existe por si mesmo, né? Ele tem uma alta existência. Ele também é eterno, é um segundo atributo da sua grandeza, né? A infinidade de Deus em relação ao tempo é denominada eternidade. Então, Deus é eterno, como a gente vê lá no Salmo de Moisés, né? No versículo 2, Deuteronômio 33, 27. Então, a eternidade de Deus significa que Deus, ele transcende, tá, todas as limitações do tempo, né? 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 fala muito bem sobre isso. Ele é o eterno, eu sou. Ou seja, Deus é elevado acima de todos os limites temporais e de toda também
a sucessão de momentos, né? E tem a totalidade da sua existência num único presente indivisível, né? Em Isaías capítulo 57, versículo 15, fala sobre isso. Então, o presente de Deus ele é indivisível, né? Sua eternidade, seu futuro, seu passado, né? As sequências, ele não se divide em sequências de momentos. Devemos ver Deus, não vamos ver Deus deixando de existir, né? Em nenhum momento, né? Transcendendo todos os tempos, tá? Deus ele também é imutável, irmãos, ou seja, tem o atributo da sua grandeza de imutabilidade, tá? Que é um atributo pelo qual nós não encontramos nenhuma mudança em Deus, a base da sua imutabilidade, ou seja, sua perfeição, porque toda mudança tem que ser para melhor ou pior, e sendo absolutamente perfeito, né, ele jamais poderá ser mais sábio, mais santo, mais justo, mais misericordioso, e nem menos sábio, menos justo, menos misericordioso. Então Deus ele não muda, irmão. Então Deuteronômio 32:4 fala sobre isso. Tiago capítulo 1 versículo 17 também fala sobre a imutabilidade de Deus. E o próprio Deus, irmão, jamais mudará de opinião, mas fará conforme o seu plano pré-determinado, como lá em Isaías 46 versículo 9 ao 10, né? Deus não muda, irmãos. Deus sempre, por isso que nós cristãos também não mudamos, né, em momento algum sobre os dogmas doutrinários de Deus, né? Então, a onipresença, irmãos, a onipresença quer dizer um outro atributo que diz que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, ou tudo está em sua presença, correto? Então, o panteísmo ensina que tudo é Deus. Os materialistas ensinam que Deus está distribuído em todo o espaço, né? Ou seja, na imensidão, na infinidade de Deus, né? Em relação ao espaço, né? E, então a imensidão é determinada assim, não, ou seja, Deus é imenso, né? Mas eles conseguem ver dessa maneira, né? Mas a maneira correta de se ver, né, é a onipresença, né? Deus está em todos os lugares, não Deus é todas as coisas, né? Deus é imensidão, tudo. Isso são todas coisas criadas pelo próprio Deus. Deus também, irmãos, é onisciente. A gente vê o atributo da onisciência pelo qual Deus, esse atributo pelo qual Deus, né, única e conclusivamente ele conhece a si próprio, né, e a todas as coisas possíveis e reais, tá? Então o seu conhecimento ele não é progressivo, tá? Ou fragmentado, nem precisa observar de observação ou de raciocínio para adquirir, tá? Ele não precisa de nada disso para adquirir conhecimento, né? Porque ele já tem ele é detentor de próprio conhecimento, ou seja, conhece todas as coisas. E dentro dessa onisciência, nós temos aí duas subdivisões desse atributo, classificadas em presciência e onividência. O que é presciência, irmão? Significa o conhecimento prévio do futuro, que não é dedução ou previsão, como em Mateus 6:8. Tá? Isso é a presciência de Deus. Deus sabendo dos mais intenções do coração, né? Se a pessoa construir uma casa sobre areia, prescientemente já sabe que quando vier a tempestade, a casa vai ser derrubada. Agora que ele constrói sobre a rocha, né, prescientemente já sabe que quando vier a tempestade vai ficar mais difícil de derrubar ou não vai derrubar. Então, isso é um exemplo de presciência. Da onividência significa que tudo está ao alcance da sua visão, isto é, das coisas que existiram no passado, né, que existem no presente e existirão no futuro, né? A gente vê a onividência de Deus sendo definida aí. Então, a onisciência ela é dividida em presciência, tá, e onividência. Temos também um outro atributo muito importante, né, para a nossa vida, que e o único de Deus, né, nenhuma outra pessoa tem isso, nenhum outro Deus há nisso, que é a onipotência, irmão, que é um atributo pelo qual nós encontramos em Deus o poder ilimitado, tá, para fazer qualquer coisa que Ele queira, tá?
e não significa o exercício de fazer aquilo que é incoerente, tá bom, irmão? Com a natureza, como em Romanos 7,15. Entretanto, há muitas coisas que Deus não pode realizar, tá? Ele não pode permitir, não pode mentir, não pode pecar, não pode mudar, negar-se a si mesmo. Então, tá vendo? Deus, ele encontra limite nessas coisas, mas isso é a limitação do seu poder, porque senão ele faria isso, né? Então Deus, como um Deus onisciente e justo e onipotente, ele usa da melhor forma possível os meios mais coerentes para a gente se beneficiar e beneficiar as pessoas também. Outros atributos, irmãos, nós vemos a sua perfeição descrita no Salmo 18, versículo 30, a sua infinitude em 1 Reis capítulo 8, versículo 27, nós vemos em Neemias 9, 6, né, a descrição da sua soberania, ele sendo soberano sobre todos os outros, né, reis, outros deuses, né, incompreensível, né, Jó capítulo 37, versículo 5, né, nós não conseguimos compreender a grandeza de Deus, né, quando ele fala que ele criou todas as coisas, deu limite a todas as coisas, criou as galáxias, os céus, tudo mais, né, e é incompreensível a mente humana, tá? Os demais atributos e estudos, irmãos, dos nomes de Deus, nós estaremos analisando, né, na matéria de teologia sistemática de Deus mais à frente, tá bom? Então, a doutrina do homem e do pecado, que a gente acabou de estudar a doutrina de Deus, né? E aí a gente vê agora a doutrina do homem e do pecado, irmãos, que tem surgido as mais variadas teorias acerca da origem do homem, né, de um modo geral. Eles não conseguem anular essa ligação do ser humano com a Terra. Entretanto, a única fonte realmente autorizada acerca da origem da humanidade é a Bíblia Sagrada, né, irmão? Então, os 2 primeiros capítulos de Gênesis nos oferecem de modo plausível e coerente a verdadeira história das origens, inclusive a do homem, tá? A gente vê Deus direcionando somente 2 capítulos, né, sobre a origem e a criação do homem, lá no princípio, né, que é o suficiente para que o homem saiba que ele foi criado por um Deus, né, e tem a sua semelhança. Então vamos lá, adentrando essa doutrina do homem, né, e do pecado, né, nós vemos aí primeiramente a criação do homem, irmãos. Em Gênesis, no capítulo 1, do 26 e 27, a Bíblia nos informa sobre a criação do homem de uma forma simples que podemos perder a grandeza desse ato, né? Tão simples que às vezes a gente não tem noção como é que foi, né? Então, em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, a Bíblia detalha, né, o que se passou em Gênesis 1, 26. Tá? Então, a Bíblia utiliza muito essa forma acerca dos grandes acontecimentos, ou seja, né, informa primeiro de forma geral e depois descreve melhor, tá, em mais detalhes, esse mesmo fato. Então, espírito, alma e corpo, irmãos, é a tricotomia, né, chamada tricotomia do ser humano, né? O homem é diferente e superior a todas as outras criaturas que Deus criou. Então, nós podemos afirmar isso porque nenhuma outra criatura da Bíblia informa que ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, tá? Então, a Bíblia nos mostra que os anjos eles foram criados em espíritos, foram feitos espíritos por criação e por composição. Então, Deus fez os anjos espíritos. Hebreus capítulo 1 e versículo 14, né, e Salmo também 104 fala bem claramente sobre isso, né, sobre como Deus ele cria o homem, né, cria os anjos, né, faz os anjos, diferentemente do homem, tá bom, irmão? Então a gente vai ver aí a primeira etapa, né, do homem aí, que é a criação do corpo, né, e formou, né, o Senhor do homem do pó da terra, né? A que parte se refere o corpo? Né? Deus ele pegou o pó da terra e formou o corpo, mas esse corpo não era um homem, era um boneco de terra, né? Então, para que ele se tornasse um homem, Deus ele teve que soprar, né,
aí a gente vê a subsequência do versículo, né, que soprou-lhe nas suas narinas o fôlego de vida. Se Deus não tivesse soprado naquele boneco de terra, ele estaria lá até hoje. Ele não teria se tornado um homem, ou seja, uma alma vivente, né? Então Deus pegou aquele boneco, soprou algo dentro dele, né? Quando Deus ele soprou aquele boneco, recebeu vida, irmão. E ele se tornou o quê? Uma vida que saiu de dentro de Deus. Ou seja, o sopro de vida que nós respiramos hoje, ele vem de Deus. Por isso que Deus estrategicamente fala que ele é o Espírito de vida, né? O Espírito Santo. Então a palavra fôlego no hebraico é mesmo usada para espírito. Ou seja, a rua, né? Que na verdade a rua rakodas, que é o Espírito Santo, né? E Deus soprando o Espírito, né? Claro que Deus não detalhou como Deus fez cada órgão, né, do ser humano, né? Porque se nós imaginar que Deus fez um boneco de uma forma geral, né, e soprou somente no seu nariz, se ele soprou, ele fez um sistema circulatório de ar, obviamente, né, que ia soprar, porque senão não teria sentido ele soprar. Então, dando prosseguimento, alma, irmãos, nós vemos que no final do Gênesis 2,7, o homem se tornou alma vivente. E quando o Espírito tocou aquele boneco de terra, foi manifesta a vida no homem. Então, através da alma, né, se gerou, né, deu vida ao corpo, né, através do Espírito. O que manifesta a vida do homem é a nossa alma, a nossa personalidade, né? Nós temos aí, como conceito de sede da alma, o cérebro, né, que é dele que vem a maioria dos sentidos que nós temos contato com o mundo exterior, que nosso corpo tem contato, né? Então, Deus ele soprou nas narinas do Espírito que iria trazer vida na alma e no corpo, tá vendo? Então, a vida no Espírito vem direto de Deus. Então, com o Espírito, irmão, conheço a Deus. Com a minha alma, conheço o meu intelecto, as emoções e as vontades. E com o corpo, conheço o mundo físico, material. Então estudaremos em mais detalhes durante a matéria de teologia sistemática do homem, ou seja, antropologia, né? Mais à frente nós estudaremos. Então, nós temos aí as faculdades distintas do homem, irmãos, que são o quê? São 5 as faculdades, das quais se manifestam, né, através do corpo, né, que é a visão, audição, olfato, paladar e o tato. E ainda que sejam distintas umas das outras, elas não atuam independente do comando da alma, né? Do cérebro. Elas são denominadas de instintos naturais ou sentidos corporais, né? Os quais recebem impressões do mundo exterior transmitidas ao cérebro, tá? Através do sistema nervoso. E daí, irmãos, é que partem as ordens para todas as partes do corpo, né? Os sentidos físicos obedecem a essas leis naturais, né, que estão impressas no ser humano, né, e são elas que regem as atividades do corpo, tá? Então, as faculdades da alma, são 3 as faculdades da alma, são 3 principais as qualidades da alma, né, pelas quais ela se manifesta: o intelecto, o sentimento e a vontade. O intelecto, que é a parte da alma que pensa, raciocina, decide e julga, né? O sentimento faz o homem um ser emotivo, né? Ele não é uma máquina insensível, né? Pois pode sentir todas as grandes emoções, né? Pode sentir amor, dor e tudo mais, frio, calor, fome, né? Alegria, gozo, paz, prazer, tristeza, descontentamento, pesar, né? E todas essas coisas. E a vontade, irmãos? A vontade ela se expressa como resultado da influência do intelecto e dos sentimentos, tá? Ela não age sozinha, não há vontade livre ou independente, irmãos, tá? Ela obedece às formas emotivas e intelectuais da alma. Então, nós vimos aí as faculdades, né, da alma do ser humano. Agora também vamos ver as faculdades, irmãos. Nós vimos as faculdades do corpo, né, as faculdades da alma e as faculdades do espírito, aí como forma de, já quase no final dessa aula, nós vamos aí ver, né,
as faculdades do espírito. Então, nós vimos que as faculdades do corpo são 5, né? Que são audição, tato, paladar, olfato, visão, né? Que faz com que o corpo se relacione com o meio fora. Nós vemos que a faculdade da alma é sentimento, vontade, né? E intelecto. E agora, 2 são as faculdades do espírito, né? Que são as principais, que elas se destacam com abrangência sobre as outras qualidades, que também são importantes, quais são o quê? A fé e a consciência, irmãos. Então, elas identificam o ser religioso do homem. Nós podemos chamar de natureza espiritual, da qual o ser humano é dotado especialmente para uma perfeita comunhão com Deus. Então, as faculdades do Espírito é a fé e a consciência, que é através da fé, com uma consciência pura, que nós poderemos nos relacionar com Deus perfeitamente. Amém? Então, na próxima aula nós vamos iniciar da tentação e da queda do homem. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Até a próxima aula, irmãos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, fazer os resumos, fazer as atividades, para que a gente possa estar computando aí como horas, aula que vocês tiveram aí em seus próprios lares. Amém, irmãos? Fiquem na paz de Deus aí. Até a próxima aula.